o sinal. Muito bem, muito bom dia, haja luz na vida de todos. Bom dia a todos. Nós saímos, voltamos ao vivo porque tivemos um problema com a conexão. A gente está aqui num lugar que talvez o sinal não seja tão bom, mas nós estamos aqui no monte nesta manhã para interceder a Deus por você. Estamos queimando alguns pedidos de problemas que foram trazidos e os ramos secos que foram levados no último domingo também. Nós estávamos falando sobre o abatimento, o desânimo, a prostração em que sobreveio aos discípulos. O Senhor Jesus, assim que ressuscitou, ele apareceu inicialmente para os seus discípulos junto ao mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Por 3 vezes, Pedro e os demais discípulos foram pescar. E a Bíblia diz que eles trabalharam, eles se esforçaram, eles se dedicaram durante toda a noite, mas não pegaram nada. Eles pescaram durante a noite e não tiveram sucesso. E isso acontece porque não importa quais tenham sido os motivos, bons ou ruins, naquela noite eles não pescaram nada. Eles perderam o ânimo, estavam cansados, estavam desmotivados, estavam também famintos, sem esperança. Sim. Talvez eles sussurravam: poxa, o rio mudou, as coisas estão mudadas, porque trabalhamos toda a noite e não pescamos nada. Eles estavam decepcionados. E assim, Rose, são muitas pessoas que talvez estejam acompanhando essa mensagem nesse momento e diante de alguma situação ou um problema que ela esteja passando, o abatimento, o desânimo sobre ela, sobrevém a ela no intuito de fazê-la parar, de fazê-la desistir daquilo que ela tem buscado. Exatamente. Os discípulos não reconheceram o Senhor Jesus, que havia aparecido para ele por 3 vezes. O Senhor se manifestou no mar da Galileia para eles, depois da sua ressurreição, e perguntou a eles: o que vocês têm para se alimentar, para comer? E eles disseram: não temos nada. O Senhor Jesus, apesar deles terem trabalhado toda a noite e não tiveram êxito, sucesso no seu trabalho, na sua pesca, o Senhor Jesus disse: olha, retorna ao mar, lança a rede à direita do barco. E eles o fizeram. Sim. A Bíblia fala que quando eles puxaram a rede, a rede veio cheia de muitos peixes, dentre os quais 153 eram grandes peixes. E quando eles desembarcaram, Jesus já estava ali assentado, havia um peixe posto sobre a pedra, sobre a brasa, havia pão, eles comeram do peixe, do pão, e aí João, reconheceu que era Jesus. Sim. Disse: olha, é o Senhor Jesus. Ou seja, eles obedeceram àqueles a quem eles não imaginavam que era o Senhor Jesus. Era o próprio Senhor Jesus que estava com ele naquele momento. Que Deus nos livre e livre a você, amigo, amiga, de perder essa percepção. Que a pior coisa é quando a pessoa perde a visão, a direção. Ela fica tão focada na situação familiar, tão focada na situação econômica, ela fica tão frustrada pelos resultados, aparentemente falando, não terem acontecido no amor. Sim. As frustrações, as decepções, os insucessos financeiros. Sim. Muitas vezes as decepções familiares, também envolvendo o casamento, envolvendo filhos, que ela diz: poxa, não há resposta, por que tudo isso me sobrevém? Exatamente. Será que Deus não me ouve, Deus não existe, Deus não me atende? A pergunta não é por quê, e sim para quê. Luciano, eu acredito também que os discípulos não conseguiram enxergar e reconhecer o Senhor Jesus que estava ali diante deles, era o Senhor que falava com eles, devido o foco deles, a visão deles estava na situação que eles estavam vivendo. E nós devemos contar com desapontamento.
A pessoa não pode Exatamente. cansar de usar fé. A pessoa não Exatamente. pode desistir de manifestar a sua fé. Exato. Porque a fé, ela existe exatamente para situações e momentos extremamente desagradáveis. Difíceis. Situações e momentos contrários, difíceis. Exato. E o nosso Senhor Jesus, ele aparece, ele surge, ele se manifesta como se manifestou para os seus discípulos, exatamente nesse momento de grande desapontamento. Exato. Trabalharam a noite inteira, não tiveram sucesso, Estavam cansados. estavam famintos, estavam desesperançados, estavam exaustos. Talvez você diga: olha, Bispo Luciano, eu estou desapontada, eu estou desanimada, Cansada. eu estou assoberbada, estou exausto, eu já não consigo lutar tanto, já não consigo orar como antes, já não consigo buscar Deus como antes. Eu me decepcionei, eu me entristeci com pessoas, com situações, com a religião, seja lá com o que for. Isso. Mas quando ela reconhece que Jesus está com ela naquele momento, naquele mar revolto, Sim. quando ela reconhece que Jesus está ali exatamente para ajudá-la a mudar aquela situação, o milagre acontece. Exatamente. Veja que o nosso Senhor apareceu assim que ele ressuscitou. Ele foi exatamente no mar, aonde ele havia encontrado a maioria dos seus discípulos. Sim. E lá chegando, ele se manifestou por 3 vezes e eles não conseguiram perceber, notar. Então, amigo, amiga, eu quero, nesse momento com a minha esposa, orar por você. Nós temos aqui nome de várias pessoas que elas interagem conosco para que nós intercedamos por ela, pela sua casa, pela sua Os família. nomes que foram enviados. Nós estamos aqui nesse monte, viemos aqui cedo para orar por você, para que ainda no decorrer desse mês de abril, Deus faça abrir portas para você. Deus faça acontecer um milagre na sua vida. Aquela pesca não foi pesca maravilhosa, a maravilhosa foi a anterior. Esta pesca pós-ressurreição foi reconhecida como a pesca milagrosa. Milagrosa. O nosso Deus é Deus de milagres. Exato. Ele é Deus que age na vida daquele que o busca. Ele age na vida daquele que nele crê. Amém. Então talvez você esteja como os discípulos, trabalhando, se esmerando, se dedicando por alguém, Sim. se esforçando por alguma coisa. E não está E você tem orado, você tem buscado, você tem feito propósitos. Os processos estão sendo extremamente desgastantes, mas não perca em Deus a sua fé e a sua esperança. A Bíblia diz: bendito o homem que confia no Senhor. Não deixe de reconhecer, como os discípulos deixaram, que Deus se manifesta exatamente quando tudo, aparentemente falando, está perdido. Exato. É aí que ele manifesta, se mostra o seu poder. É aí que Deus responde. Quando na medicina não há mais resposta, quando todos Não há olham possibilidade não há de cura. possibilidade de cura. Quando alguém diz para essa mãe que esse filho não tem, É um caso perdido. Não que tem mais jeito. que o casamento dela é algo que irreversível, Exatamente. que ela não vai conseguir sair, ou a pessoa não vai conseguir sair desse endividamento. Exatamente. Tamanha quantidade de boletos e dívidas que chegam, a pessoa chegou no ápice do sofrimento e da dor, mas é aí que Deus aparece para trazer o grande livramento. Amém. Então vamos orar, clamar a Deus aqui. A Bíblia diz: eis que habito no alto. Então nós viemos nesse propósito de orarmos, nesse início de dia, para interceder a Deus por você que precisa de um grande livramento. E por falar em livramento, esse domingo nós vamos ter, o último domingo do mês de abril, o domingo do livramento. Porque o nosso Deus é o Deus que salva, como disse Daniel, mas é o Deus que livra também. Amém. Você que necessita desse livramento, nós vamos clamar a Deus. Se você quiser e desejar deixar os nomes para nós intercedermos nessa live, nessa oração, o faça, porque nós vamos estar clamando a Deus aqui em seu favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós viemos nesta manhã
para orarmos aqui no monte, por todos aqueles que nos enviam seus pedidos, solicitações fechados, portas fechadas, pessoas que se encontram doentes, pessoas que se encontram desempregadas, pessoas que se encontram endividadas, pessoas que têm seus familiares na dependência de um vício, de uma dependência química. Muitos que, como os discípulos, estão em alto mar, no mundo que a gente vive, sendo consumido pelas ondas dos problemas. Mas o Deus que apareceu para os discípulos e perguntou: o que vocês têm para comer? Eles disseram: não temos absolutamente nada. O Senhor disse: retorna ao mar, lançai a rede. E eles o fizeram. Quando nós estamos debaixo de obediência, quando nós estamos na dependência da fé, quando nós confiamos que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir, o Senhor nos cobre, Senhor, com as tuas bênçãos. Desta forma o Senhor se manifesta. Então, venha se manifestar para esta mãe que está orando pelos seus filhos, para essa esposa que passa por problemas no casamento, que ora pelo marido, ou esse marido que intercede pela esposa. Eu oro por esta pessoa que, em razão dos problemas financeiros, encontra-se abatida, desanimada, sem alento, sem ânimo. Traga o alento, o ânimo, assim como o Senhor se manifestou naquela época para os seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Faça com que nesse instante essa pessoa que ora conosco, que recebe esta oração, esteja no presídio, seja liberta, Senhor, esteja no hospital, esteja no pronto-socorro, numa unidade de saúde qualquer, visita ela no seu leito, seja ela curada e restaurada. Nós oramos, ó Deus, por todos, inclusive aqueles que são colaboradores, que patrocinam a obra social e espiritual da Igreja Fonte. Que essas pessoas sejam uma fonte a jorrar. Assim como Davi disse: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ou seja, diante das minhas limitações e dificuldades. Unges-me a cabeça com óleo. Coloca a tua mão, Senhor, sobre a vida desta pessoa como colocamos sobre a nossa. E que o Deus Altíssimo, ainda este mês de abril, venha superabundar a casa, o trabalho, a vida desta pessoa com as tuas bênçãos. Prepara-se uma mesa onde haja e tenha de tudo, desde a saúde, a prosperidade e a salvação. Cada pedido que nós estamos queimando, meu Deus, que o mal seja consumido por esse fogo, o fogo do Espírito Santo, venha deteriorar, venha destruir pela raiz todo o mal existente na vida desta pessoa. Nós oramos aqui do monte e determinamos a bênção na vida de todos que participam desta oração. Amém. Olha, que o nosso Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu dia. Amém. Hoje é o 22º dia do mês de abril, acho que faltam ainda 8 dias, mas eu creio que o nosso Deus, ainda neste mês, Ele vai abrir portas, Ele vai prover, como Ele proveu para os discípulos. E tenha certeza de que Deus não falha. Não se deixe abater, não se deixe constranger, não se deixe desanimar, por pior que a situação seja. Não perca a sua percepção. Os discípulos perderam, não conseguiram enxergar, reconhecer, perceber que era Jesus que estava ali. Só depois que aconteceu o sobrenatural, em que João disse para Pedro: é Jesus, que eles reconheceram, que as escamas se soltaram dos seus olhos, espiritualmente falando. Que Deus abençoe e que a sua alma seja sarada. Amém. Por falar em alma sarada, amanhã, quarta-feira, nós estamos realizando uma noite muito legal, já algumas quartas, a cura da alma e a sua salvação. Deus, quando salva a alma, Deus, antes de salvá-la, Deus a cura, Deus trata. Deus quer tratar da sua alma, para que tudo ao seu entorno seja transformado. Amanhã, quarta-feira, às 7h30 da noite,
eu convido você aqui de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, não importa a sua crença, a sua religião, você católico, cristão, evangélico, de qualquer denominação, venha buscar a Deus. Você que está com a sua alma constrangida, abatida, desanimada, cansada, desalentada, deprimida, esta reunião, essa noite conhecida como a cura da alma e a sua salvação. Venha estar conosco 7h30 da noite. Que Deus abençoe e dê a todos uma ótima semana. Em nome do Senhor, nós aqui continuaremos em oração pela vida de todos. Deixe os nomes, nós vamos compartilhar essa mensagem. Você pode retornar depois de compartilhar e deixar os nomes para nós aqui orarmos e intercedermos pela sua vida. Haja luz. E aqueles que forem tocados por Deus e desejarem ajudar essa obra, esse trabalho, ajude. Você pode dizimar, você pode fazer a sua oferta de doação para nos ajudar no aluguel desse mês da igreja, que vence agora nesses próximos dias. Nós vamos deixar aqui abaixo como você pode patrocinar essa obra. E nós vamos estar aqui intercedendo a Deus por você, pela sua família, pela sua vida. Deus abençoe, haja Deus, haja paz, haja luz. Haja luz na vida de todos. Amém. Deus abençoe. Deus. Fica com Deus. Dá licença.